memória, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo de número 21. Segundo Samuel, capítulo de número 21, eu vou estar lendo alguns versículos, tá? Vou começar pelo versículo de número 1. Esse capítulo ele vai falar sobre a fome que havia em Israel e a sua causa. Diz assim a palavra do Senhor: E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano, e Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: É por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Agora no 3. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: Que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? 4. Então os gibeonitas lhe disseram: Não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: Que é, pois, que quereis que eu vos faça? E disseram ao rei: Quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel. E de seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: Eu os darei. Agora lá no 10. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-o sobre uma penha, desde o princípio da cega até que destilou a água sobre eles do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. E fizeram tudo o quanto o rei ordenara. E depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Somente até aqui, meus irmãos. Essa palavra, ela vai nos falar nessa noite sobre a atitude dessa mulher, sobre a atitude de Rispa. Diz aqui a palavra que havia fome em Israel. E Davi, ele consultava o Senhor de ano em ano. E ali ele fica sabendo que aquilo que estava acontecendo era por conta das atitudes de Saul e de sua casa sanguinária. E ele ali pergunta, aos gibeonitas, o que ele podia fazer para que aquilo se aplacasse. E ali eles respondem que eles não queriam ouro, eles não queriam prata. E muito menos eles queriam matar as pessoas. Mas aquilo deveria ser realizado. Eles pediram ali os 7 filhos de Saul. E é essa história que eu quero falar um pouquinho nessa noite para as nossas vidas. Nós vamos falar sobre Rispa. Rispa, diz aqui a palavra, que ela era concubina de Saul. E ela teve, dentre esses 7 jovens que foram enforcados, 2 eram filhos de Rispa. E essa palavra ela vai nos dizer
que Rispa ali, ela tomou uma atitude. Quando ela viu ali que os seus 2 filhos haviam sido enforcados, juntamente com mais 5 jovens, ela tomou a atitude de ficar ali naquele lugar, velando aqueles corpos, até que viessem uma ordem de Davi, para que os corpos fossem sepultados. E aí, de repente, você vai me perguntar, irmã Tânia, que palavra é essa? Hoje é dia das mães, e você vem me falar de uma mãe que teve os seus 2 filhos enforcados. Uma mãe que estava ali naquela situação, velando pelos corpos de seus filhos. Eu quero te dizer nessa noite, nessa introdução à palavra, que eu não vim aqui trazer nessa noite de Dia das Mães uma palavra de morte. Eu vim aqui trazer nessa noite uma palavra de vida. Porque para essa mulher aqui, já não havia mais nada a fazer. Havia só uma coisa, era dar um sepultamento digno para os seus filhos. E mesmo a essa situação de morte, de dor, ela ficou ali até o final. Até que obtivesse o seu objetivo, que era dar o sepultamento digno aos seus filhos. E nessa noite, eu quero começar com a introdução, dizendo assim, a palavra de Deus hoje, ela tem por objetivo nos levar a uma reflexão profunda sobre as nossas atitudes em meio às adversidades da vida. A princípio, pode até parecer que estamos pregando uma palavra de morte. Muito ao contrário disso, Deus nos desperta para algumas atitudes imprescindíveis para uma vida vitoriosa. Vamos falar da atitude de uma mãe que lutou pela dignidade de seus filhos até o fim. Deus hoje nos faz a seguinte pergunta: estamos lutando por nossos filhos, que são herança do Senhor? Estamos lutando por nossos sonhos? Estamos lutando por nossa vida? Estamos lutando por nossa família? Estamos lutando por nossos projetos até o fim? Ou desistimos na primeira dificuldade? Essa mulher de nome Rispa nos dá uma grande lição de vida. E nessa noite, o Senhor, Ele quer ministrar uma palavra de vida para cada um de nós. Essa mulher, ela lutou até o fim. E muitas vezes, nós estamos em situação que não chega nem aos pés do que essa mulher aqui viveu. Imagina para uma mãe, porque eu vejo que desde menina, né? As meninas, desde pequena, nós já sonhamos em ser mães. Nós brincamos com as nossas bonecas como se fossem nossas filhas. Então, imagina para uma mãe estar ali, naquele momento, com seus 2 filhos ali, mortos, enforcados. Ali, a única coisa que restava para aquela mulher era obter um sepultamento digno para os seus filhos. Mas hoje o Senhor, Ele chama a nossa atenção, porque nós estamos aqui, estamos vivos. E os nossos filhos estão vivos. E o que nós temos feito, ou melhor, o que nós estamos deixando de fazer em meio a situações adversas. Muitas vezes, a irmã Vanúzia aqui pela manhã falou de muitas situações, eu creio que a irmã viveu, né, ali com seu filho. Mas a irmã Vanúzia, ela não desistiu. Ela é um exemplo para cada um de nós. Ela continua lutando, porque ela crê que aquele que tem todo o poder, Ele pode fazer infinitamente mais. E não é diferente na minha e na tua vida nessa noite. Mas muitas vezes, meus irmãos,
Em meio à primeira dificuldade, nós desistimos. Nós mesmos decretamos a nossa derrota. E muitas vezes, nós atribuímos ao adversário aquilo que nem é culpa dele. Irmãos, há situações em nossas vidas que muitas vezes é o próprio Deus tratando conosco. Sabe aquela palavra que o irmão Carlos falou na EBD hoje pela manhã? Que nós somos barro, nós somos vasos na mão do oleiro. E às vezes o oleiro precisa quebrar, precisa fazer de novo. E nós precisamos entender isso. E aí o Senhor, Ele trouxe à minha mente, ao meu coração, uma palavra para essa noite, que não é uma palavra de morte, mas é uma palavra de vida. Porque nós ainda podemos fazer em Deus. E aí eu queria compartilhar com vocês, como eu sempre falo, eu não gosto de contar a história de ninguém. Eu gosto de contar a minha própria história. Afinal, são 55, quase 56. E eu tenho uma história para contar. Assim como eu sei que cada um de vocês tem uma história para contar. E uma história com Deus, que é o mais bonito de tudo. E eu quero contar aqui um pouco do testemunho de vida, de algo que eu vivi. Quando eu falei aqui que muitas vezes na primeira dificuldade, nós desistimos dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Deus, Ele quer que a gente vá além. Eu já preguei aqui para que a gente possa ir além das circunstâncias. E Ele nos chama, Ele nos convida. Filha, filho, vá além das circunstâncias que você está vivendo. É fácil? Não, não é. Porque quando nós estamos em meio à luta, à batalha, eu sei que não é fácil. Às vezes a gente pensa em desistir. Às vezes a gente acha que não vai conseguir. Às vezes a gente acha até que vai morrer. Mas eu quero que você entenda que eu e você servimos a um Deus Todo-Poderoso. E que as mãos dele estão sempre estendidas para nos abençoar. Mas muitas vezes nós precisamos dar um passo. Nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos ter atitude. Rispa, ela teve 4 atitudes tremendas. E eu quero compartilhar com vocês. Ela teve, em primeiro lugar, iniciativa. E eu fui como professor, né? Professor tem mania de dicionário. E eu fui lá no dicionário. Para não dizer que eu estava só, né? Só na palavra, eu fui ao dicionário. E lá no dicionário, iniciativa quer dizer fazer algo. Iniciativa é um traço de caráter que leva alguém a tomar decisões por conta própria. Olha que tremendo. Rispa teve iniciativa. Quando aquilo tudo ali havia sido feito. Ela falou, eu não saio daqui. Eu vou ficar aqui de dia e de noite. Até que a minha causa chegue ao rei Davi. E ele ordene que os meus filhos sejam sepultados. Ela teve iniciativa. A segunda foi a coragem. No dicionário diz que coragem é firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. E olha que situação aquela mulher estava enfrentando, estava vivendo.
Ela foi corajosa, meus irmãos. Primeiro porque ela ficou naquele lugar de dia e de noite, para que nenhum animal viesse até ali, até aqueles corpos. Ela ficou ali correndo risco, correndo perigo. E ela ainda podia não alcançar o favor de Davi. Olha a situação que ela estava. Mas ela foi corajosa. E Deus hoje nos impulsiona a sermos corajosos em qualquer situação. A terceira, resignação. Ô, coisa difícil. Resignação quer dizer submissão à vontade de alguém ou ao destino. Em nenhum momento aqui nessa palavra nós vemos Rispa blasfemar, murmurar contra a situação que ela estava vivendo. Rispa foi uma mulher resignada com a situação que ela estava vivendo. Muitas vezes eu e você, em qualquer situaçãozinha difícil que a gente enfrenta, a gente começa a murmurar, a gente começa a dizer não vai dar certo, Deus não está me ouvindo, Deus me abandonou, Ele não está comigo. Não é assim? Rispa foi uma mulher resignada. E a quarta foi a perseverança. Perseverança é a qualidade de pessoa persistente, de quem não desiste nunca. Rispa não desistiu até que ela alcançasse o objetivo dela. E nós estamos sendo perseverantes e estamos correndo atrás ali do nosso alvo, do nosso sonho, do nosso objetivo, dos nossos filhos, da nossa família, até o fim? A palavra de Deus vai dizer: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Nós temos perseverado nisso, para que a nossa coroa não seja roubada, para que a gente venha lá no final alcançar o prêmio maior, que é a salvação. Mediante a tudo isso, eu vou compartilhar com vocês um testemunho de vida. Como todos sabem, eu já falei aqui, eu sou formada em Ciências Sociais, sou professora, e durante quase 10 anos eu exerci a função de coordenadora pedagógica num colégio. E ali eu enfrentei muitas situações, meus irmãos. Porque, na verdade, eu não fazia só a coordenação. Eu fazia 3 coisas juntas. Eu fazia coordenação, supervisão e orientação. A gente sabe, né, que para enxugar gastos, você faz várias funções em uma só. E ali, por quase 10 anos, eu exerci essa profissão. Só que o desgaste era muito grande. Quem é professor, quem trabalha com a educação, sabe que cada dia está mais difícil. E na escola particular parece que é mais difícil ainda. Porque a cultura é a seguinte: os pais e os filhos, na maioria, eles pensam assim: eu estou pagando, o meu filho pode fazer o que ele quiser. E o filho pensa assim: o meu pai paga o salário de todo mundo e aqui eu faço como eu bem quiser. Infelizmente, a nossa educação de hoje, não num todo, mas uma grande maioria, está caminhando desse jeito. E ali, meus irmãos, como o pastor Ney muito prega aqui, eu me deparei, não com cristãos, eu me deparei com muitos crentes, filhos e pais, que não dão nem um pingo de testemunho de sua fé.
Muitas situações, meus irmãos, as maiores e o maior número de situações problemáticas que eu tive ali naquela função eram de filhos e pais crentes. E a situação derradeira que me fez tomar a decisão de não continuar mais foi quando eu fui quase agredida por um pastor. Porque o chamei à escola, solicitei a presença dele, porque o filho havia desacatado um professor em sala de aula. E ali já havia o desejo no meu coração de trilhar um outro caminho. E quando eu vivi essa última situação, eu adquiri uma hipertensão por conta desse trabalho. E eu falei, agora chega. Foram quase 10 anos ali. Eu fui muito abençoada. Os meus filhos foram muito abençoados ali. Porque houve um momento em que a situação financeira da nossa família estava bem apertada. E com esse emprego, os meus filhos não pagavam escola. Olha que bênção. Eles estudavam na escola particular. Quando a nossa situação ficou bem apertada, e a gente viu que no ano seguinte ia ser difícil continuar pagando escola particular para 2, Deus abriu a porta. Porque eu trabalho fora desde os 18 anos, mas quando eu decidi ter o meu segundo filho, eu parei de trabalhar, porque a nossa situação estava boa, né? O emprego que o Carlos tinha nos sustentava muito bem. E ali eu tomei a decisão, vamos ter o segundo filho, eu vou parar de trabalhar por um tempo, porque com 2, você deixa com a mamãe, com a irmã, mas 2 já é mais difícil. E eu queria também me dedicar um pouco à criação dos meus filhos. E ali eu parei. E quando o Mateuzinho, né, já ia completar 8 anos, eu já sentia necessidade de retornar ao mercado de trabalho, porque a situação estava um pouco mais apertada. E Deus, ele foi tão maravilhoso que eu fui procurar um emprego como professora e recebi o convite para coordenar. Olha que bênção, né? Só que ali eu fazia 3 funções em uma. Mas foi bênção. Foram quase 10 anos. E ali os meus filhos foram abençoados, né? Imagina, eles estudavam no colégio particular e por eu trabalhar lá, não precisava pagar. Olha que bênção. Só, meus irmãos, que o tempo foi passando e o desgaste veio. E eu tinha sonhos no meu coração. E eu quero te dizer que se você tem sonhos no teu coração, não importa a tua idade, vá à luta, corra atrás, porque Deus, ele pode fazer infinitamente mais nas nossas vidas. Não importa a idade. E ali, quando eu já estava no auge desse desgaste, a situação havia mudado. O meu filho mais velho, Felipe, ele já tinha terminado naquele ano o colégio federal, ensino médio no colégio federal. E a empresa que ele havia feito estágio o havia contratado o primeiro emprego. Olha que bênção. E o Mateus havia passado para o colégio público, FATEC, ensino médio. Olha que bênção. E ali eu já poderia, né, ficar tranquila. Porque quando você leva o teu filho até o ensino médio, quase que, né, você já concluiu ali aquilo que depende de você. Depende mais deles do que de nós nessa fase. E ali eu decidi, orando a Deus, buscando em Deus, eu decidi no meu coração mudar de profissão. Largar tudo aquilo e correr atrás de um sonho. Que sonho era esse? O sonho de trabalhar com culinária.
eu já falei aqui também, né? Eu sou de descendência português com espanhol. E as minhas avós, elas adoravam cozinhar. E eu nasci, né? Eu aprendi com um pastor que não é um dom, é um talento e uma habilidade. E eu sempre gostei, meus irmãos. E a primeira coisa que eu fiz numa cozinha, a primeira comida que eu fiz numa cozinha, foi um arroz. E eu tinha 8 anos. E a minha mãe quase infartou quando chegou em casa, né? Ela saiu e ela falou, eu volto a tempo de terminar o almoço, né? E eu já gostava, já tinha ali o feijãozinho pronto, né? Eu fui lá e fiz o arroz. Com 8 anos. Eu sempre gostei. Eu faço com amor. Quando eu estou muito estressada, preocupada, agitada, pode chegar lá em casa que vai ter um monte de coisa para comer. Porque eu vou para a cozinha. Me desestressa, irmãos. Olha que bênção, é minha terapia. Eu sei que talvez para alguns não seja. Mas no meu caso, é uma terapia, né? E ali, meus irmãos, eu decidi correr atrás do meu sonho. E eu comecei de uma forma informal, em casa, né? Fui fazer muitos cursos na área e comecei ali. E já tinha uma clientela, né? E comecei ali fazendo e a coisa estava indo super bem. E de repente, o irmão Carlos foi demitido da empresa que ele trabalhava, como representante comercial. E ali veio a ideia, vamos montar uma loja. E decidimos trabalhar juntos. E assim, com toda dificuldade, nós colocamos ali tudo aquilo que a gente tinha. E nós abrimos a nossa loja. E foi uma bênção, meus irmãos. Deus abençoou poderosamente. Nós trabalhávamos juntos, ficávamos juntos o dia inteiro ali, né? E Deus estava abençoando. A nossa vida estava prosperando. As nossas contas estavam, em dia, tudo certinho. Nossos filhos também. E de repente, veio uma situação. Algo que parecia uma picada de mosquito se transformou numa grande úlcera varicosa. Se os irmãos observaram, né? Eu tenho uma cicatriz bem grande no tornozelo. Quando iniciou, parecia uma picadinha de mosquito. Só que quem conhece da área, né, a irmã Liliane ali, sabe que a úlcera varicosa ela é proveniente de problemas de má circulação. E com a loja, eu ficava mais de 12 horas em pé por dia. E mediante a isso, essa coisa que parecia uma picadinha de mosquito, se transformou numa ferida muito grande. Ao ponto de dá para ver os tendões mexendo. E não doía, mas queimava. Eu não sei se alguém aqui teve um problema assim. É uma ferida que não dói, é uma ferida que queima continuamente. E ali fui a vários médicos. E a palavra dos médicos sobre a minha vida era a seguinte: não vai fechar. Não tem cura. Um deles falou para mim assim: você trabalha? Eu falei: trabalho. O que você faz? Eu falei: doutor, eu tenho uma lojinha. Você fica mais de 8 horas por dia em pé? Eu falei: fico. Não vai fechar nunca.
E ali ele me falou essa palavra e eu por dentro, tá repreendido. Porque eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas. Essa não é a palavra de Deus para a minha vida. E ali, irmãos, eu fiquei alguns meses naquela luta. A ferida, ela não cicatrizava. Ela não diminuía, muito pelo contrário, ela só aumentava. E era um gasto muito grande que eu tinha. Porque eu fazia vários curativos por dia. E eram pomadas, né, material de curativo. E era um gasto bem grande. E aí me encaminharam para a clínica da família, mas lá nunca tinha o medicamento. E eu sempre precisava comprar. E aí, consultando vários médicos, era sempre a mesma coisa. Você tem que fazer repouso. Você precisa colocar a sua perna para o alto. E como alguém que tem uma loja que faz comida vai ficar com a perna para o alto? Como a gente vai cozinhar com a perna para o alto? É impossível. E ali só piorava. Chegou o fim do ano e foi um dos momentos mais difíceis que eu vivi. Natal e a loja bombando e eu tinha muita, mas muita encomenda. Muita. E eu comecei ali dia 21, 22, 23, para adiantar tudo, para que no dia 24 eu pudesse cumprir com todos os meus compromissos. Né? Entregar tudo, todas as encomendas que eu tinha. E eu trabalhei muito. O irmão Carlos, ele me ajudava no que ele podia. Mas ali, a mão na massa era minha. Ele não podia fazer. E quando foi no dia 24, eu me recordo que eu entreguei tudo que eu tinha para entregar. Nós fechamos a loja, fomos para casa. E eu já vivi um momento, meus irmãos, que para tomar banho, eu precisava ter 2 cadeiras dentro do banheiro. Porque eu não podia deixar que a água do meu corpo batesse naquele local, porque contaminava mais. E eu também não conseguia que a água batesse de qualquer maneira ali, porque parecia que eu estava levando um choque. Eu não sei se você já fez a unha, machucou, e foi ligar o chuveiro e sentiu um choquinho. Às vezes dá. Imagina num ferimento grande. E ali naquele dia eu cheguei em casa, fui tomar banho, minha perna, meu pé, tudo muito inchado. E estava muito infeccionado. E as únicas pessoas que haviam visto esse ferimento foram o Carlos, o Felipe e o Mateus, a minha nora, a Glau, e uma sobrinha do Carlos, que é enfermeira no Hospital da Lagoa. E que com muita boa vontade conseguiu um medicamento para mim lá. Só que eu não pude usá-lo, porque na primeira aplicação eu tive uma reação alérgica e não pude continuar com o uso. Imagina isso, né? E aí o que aconteceu? Eu cheguei em casa, tomei banho com muita dificuldade. Eu estava com muita dor, queimando muito. Aquilo extremamente infeccionado. E eu me lembro que eu fui para o meu quarto e eu já pensava assim, muitas vezes eu pensava que eu não ia sobreviver àquilo. E eu me lembro que naquela noite, eu sentei na minha cama para fazer o curativo, porque era só eu quem fazia. Eu nunca deixei a minha mãe ver,
porque eu não queria que ela ficasse muito preocupada, porque o meu avô faleceu com um problema assim, e ela ia remeter a tudo isso. E quem fazia sempre o curativo era eu. E eu me lembro que eu sentei na minha cama e eu falei com Deus o seguinte, eu falei, Senhor, se ainda de tudo eu tiver que perder a minha perna, que eu perca a minha perna, mas Senhor, não tira a minha vida, porque eu quero ver a minha descendência. O meu filho tinha planos de casar, porque ele namorava Glau. Eles namoram desde os 13 anos de idade, os dois. E eles já tinham planos para casar. E eu falei, Senhor, que ainda que eu perca a minha perna, mas não tire a minha vida. E aí eu orei a Deus e prossegui. Eu prossegui. Naquele dia foi muito difícil. Passou o Natal, passou o Ano Novo. E quando chegou na primeira ceia do ano, Deus ele fez um mover todo especial num culto de Santa Ceia. E através daquele mover, o processo de cura da minha perna começou a acontecer. Nessa noite, eu não vou entrar aqui no mérito desse processo da cura, porque esse momento, ele virá posteriormente, numa outra oportunidade. Mas eu quero te dizer que ali eu havia depositado, meus irmãos, todos os meus sonhos. Eu estava correndo atrás do meu sonho, do meu projeto. E o que aconteceu? Essa situação. Mas eu quero te dizer que em momento algum eu murmurei. E eu não estou contando essa experiência aqui para vocês para dizer que eu sou melhor do que qualquer pessoa aqui. Muito pelo contrário. Eu sou igual a cada um de vocês. E eu não sei o que você tem vivido. Obrigada, minha irmã. Deus abençoe. Eu não sei o que você tem vivido. Mas eu estou te contando essa história. Não é para você se entristecer, não. É para você entender que há um Deus no céu que pode todas as coisas. E que ainda quando a gente acha que a situação é de morte, ainda quando você acha assim, eu vou perder, Deus é aquele que entra com a mão poderosa dele para nos dar vitória. Amém. Meus irmãos, a nossa vida estava, tudo tranquilo. E aí nós tomamos a seguinte decisão. Nós conversamos. O processo de melhora começou a acontecer. Mas antes disso, entre o Natal e o Ano Novo, antes desse processo começar a acontecer, nós conversamos e nós decidimos que nós íamos dar uma parada nos nossos sonhos. O Carlos voltou novamente ao mercado de trabalho. Conseguiu um emprego como vendedor, representante comercial. E eu fiquei em casa, com a perna para o alto, para que a cura pudesse acontecer. Não foi fácil, não foi. Sabe por quê? Porque ele começou do zero novamente. Ele teve que conquistar toda uma clientela. E representante comercial, vendedor, vive de comissão. Imagina, irmão Herbert, né? Você que precisa vender, você tem que ali, cavar poço. Começar, primeiro cliente, segundo, né? Aquela comissãozinha. Começar.
E nós não tínhamos outra fonte de renda. E eu precisei parar. E os gastos não paravam, porque eu tinha o gasto de todo o material com a perna. Eu ia muitas vezes à clínica da família, mas raras eram as vezes em que eu conseguia o medicamento lá. Nós tínhamos a nossa casa para sustentar. Mas eu quero te dizer que Deus nunca deixou faltar. Deus foi aquele que abriu imediatamente uma porta de emprego para o meu marido. Deus foi aquele que, sem que nós abríssemos a nossa boca, o nosso filho mais velho, no primeiro emprego, ele pegou o ticket que ele recebia e colocou na minha mão e falou: mãe, isso aqui é para as compras do mês. É assim, meus irmãos. Deus é aquele que Ele supre todas as nossas necessidades. Mas Ele também nos trata. Ele também nos molda. Às vezes, nós precisamos passar pela olaria de Deus. Sabe por quê? Porque lá atrás era muito fácil para mim entrar no supermercado e pegar tudo que eu desejava. Às vezes, os meninos abriam o freezer, o armário. Mãe, tanta coisa que tem aqui. Mãe, você ainda comprou mais coisa. Mãe. E de repente eu me deparei com um momento em que eu entrava no mercado com aquele ticket que meu filho me abençoava. E um salário muito pequeno, porque o carro estava começando sua clientela. A comissão ainda era muito pouca. E eu entrava no mercado. E o meu coração doía. Porque eu estava acostumada a pegar o que eu queria. Mas eu aprendi a pegar o que eu precisava. E eu quero te dizer, nunca faltou. O mês ia acabar. E não faltava. Deus foi aquele que supriu todas as nossas necessidades. E ali, meus irmãos, nós fomos vencendo de pouquinho em pouquinho. Deus precisava me tratar. Deus precisava me ensinar que nem sempre a gente tem uma despensa e um freezer lotado. Às vezes há escassez. Como Paulo dizia, sei ter muito, mas também sei ter pouco. Mas Deus nunca deixa faltar. Nessa noite, essa palavra, eu quero que essa palavra, ela venha te incentivar, que ainda que haja adversidade, ainda que haja momento difícil, lute, corra atrás dos teus sonhos, dos teus projetos, da tua família, dos teus filhos. Não desista, não pare. Como eu falei aqui, o processo de cura chegou. Aquilo que para o homem não ia fechar, está aqui, ó, cicatrizado. Eu tenho certeza que a irmã Liliane sabe o quanto é difícil ver uma situação dessa aqui cicatrizada. Deus é aquele que faz infinitamente mais nas nossas vidas. E eu quero te dizer, por um tempo, eu precisei ficar parada. Por um tempo, eu precisei parar. Mas eu voltei. A mensagem de hoje, o tema dela, tem por título: é tempo de recomeçar. Eu não sei o que você parou na tua vida. Eu não sei o que de repente você tem dito: eu não vou conseguir, eu não vou terminar, não vai dar certo,
eu vou parar por aqui. Mas Deus, essa noite, Ele quer nos impulsionar. Não pare, não desista. Recomece. E aí, há 1 ano e pouco atrás, eu fui destravando, né? Porque eu fiquei um pouco travada. E eu fui destravando. Eu conheci o Ministério de Ensino Palavra Viva. Eu conheci o pastor Ney, a pastora Paula. Eu vim fazer o seminário, adquirir conhecimento, crescimento. Eu fiz o Mastermind. Eu fui abençoada por uma consultoria. E eu retornei. Eu voltei a buscar aquilo que é o meu sonho. Não desista dos seus sonhos. Lute, persevere. Rispa, ela teve iniciativa. Ela permaneceu no seu propósito, até que Deus concedesse a sua petição. Rispa teve coragem. Ela lutou com fé e com as armas espirituais para alcançar o seu propósito. Rispa teve resignação. Em nenhum momento murmurou ou questionou o que Deus a permitiu viver. Deus é Pai e corrige ao filho que ama. Tudo em nossa vida tem um propósito. Nunca pergunte a Deus por quê, mas sim para quê. Rispa perseverou. Ela não desistiu em meio aos obstáculos. Através da iniciativa, da coragem, da resignação e da perseverança, Rispa alcançou o seu objetivo, venceu a sua luta. Deus hoje Ele nos convida a termos a iniciativa, a coragem, a resignação e a perseverar. Que tomemos hoje o exemplo de Rispa para as nossas vidas. Que mesmo em meio à adversidade, ela não desistiu. Ela foi até o fim. Quanto ao meu testemunho, eu alcancei a misericórdia de Deus e obtive a minha cura. Eu recomecei. Em breve, estarei compartilhando com vocês o seguinte tema: semeando fé e colhendo milagres. Nós vamos falar um pouquinho do valor que tem um ato espiritual, o poder que há na palavra e a importância de estarmos debaixo de uma autoridade espiritual. Com certeza, havia muita dor no coração de Rispa, mas também havia o conforto do dever cumprido. Ela havia lutado até o fim pela herança que Deus a havia dado. E você e eu? Estamos lutando com toda a nossa força, fé, amor, pelas bênçãos que Deus tem para nos proporcionar? Hoje, Ele se encontra de mãos estendidas dizendo: recomece, estou contigo para te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Que nessa noite você saia daqui com a certeza de que desistir nunca, desanimar jamais. Que você saia daqui perseverando nos teus sonhos, nos teus projetos, na tua vida, na vida dos teus filhos, na tua família. Não desista. Não aceita a palavra que não vai conseguir. Não é essa palavra que Deus tem para mim e para você nessa noite. A palavra que Deus tem para mim e para você nessa noite é que é tempo de recomeçar.